Qual que é o limite do humor? A comédia é menor que o drama? Esse vídeo foi aprovado pela polícia do Politicamente Correto? Oi, eu sou o Airo e hoje a gente vai falar sério. Comédia. Só isso, acabou o vídeo. Em toda a história do Oscar, que se não me engano foi desde 1929, ele premiou pouquíssimas comédias como o melhor filme, tipo umas 6 ou 7, e a última, salvo engano, foi Annie Hall em 77. Isso significa talvez que a comédia é menos arte do que o drama? A gente não pode falar disso sem falar do nosso tio Ari. Aristóteles dizia lá atrás, e já diferenciava a comédia do drama, né? Ou como ele chamava, a tragédia da comédia. A tragédia era sobre homens essencialmente superiores, né? Os heróis. E a comédia eram sobre pessoas comuns. Até o júri dos festivais de teatro que tinham nessa época eram assim. Os júris de comédia eram escolhidos do público, eles escolhiam pessoas aleatórias da audiência, e os júris de tragédia eram pessoas cultas, filósofos ou pessoas especialistas em teatro. Talvez venha já daí essa noção de superioridade da tragédia, do drama, frente à comédia, porque o drama é sobre essas pessoas especiais, superiores, que se transformam ou transformam o mundo, ou são punidas pelo mundo. E a comédia é gente como a gente, né? Aquelas pessoas que a gente já tá acostumado a ver se ferrando e que a gente identifica, que a gente tem vergonha, ou a gente ri deles, mas entendendo que a gente tá rindo da gente. Mas é engraçado que a comédia tende a ter mais público, né? E eu acho que essa identificação do público, essa vontade de aliviar e não de desejar ser uma pessoa diferente, talvez seja a resposta para esse apelo popular da comédia, né? E é engraçado que o humor veio para criticar desde sempre, né? Desde lá do Bobo da Corte, desde Shakespeare, desde Aristóteles mesmo, a comédia é sobre criticar abertamente qualquer pessoa. Então, o Bobo da Corte é o único que podia rir do rei, né? A comédia é a única que pode rir dos nossos costumes, e o drama vem como esse lugar de superação e de elevação espiritual. Existem 3 linhas de teorias, de pensamento sobre o humor. A primeira é a teoria da incongruidade, que basicamente é você criar uma expectativa e não entregar nada, ou entregar o oposto do esperado. É aquela piada do inesperado, que você ri pelo... Eita, não foi isso que eu esperava que acontecesse. Vem desse lugar de aproximar 2 coisas que você não esperava que estivessem juntas naquele momento, pelo setup que foi dado. Tem a teoria do alívio, que é a questão de você criar uma tensão, uma situação complicada e aliviar. E o riso vem desse alívio que acontece quando você tira a tensão. Isso pode ajudar, inclusive, no contar das histórias dramáticas, né? Então, o alívio cômico nos filmes, isso é muito comum nos desenhos, né? Personagens como esses, que são personagens que são alívio cômico, que estão ali só para fazer as histórias serem um pouquinho mais leves nos momentos de tensão, ajudam a história a fluir de uma forma mais natural, de que você não fique 100% tenso na tela e não aproveite, né, de fato, toda a história. Esse tipo de teoria, esse tipo de linha é a linha do Bobo da Corte, né, que vem desde lá de trás, que cria a tensão de zoar o rei e depois todo mundo dá risada, né, alivia, porque o rei não vai matar o Bobo da Corte. Ou talvez mais. E tem a teoria da superioridade, onde você ri porque um ser é superior ao outro, né? Então existe uma crítica direta, é o humor com a loira burra, com o cara que fala errado, com o gaúcho, porque o gaúcho é viado, e milhões de outras piadas ofensivas. Cala a boca, Magda! E é bem aqui que a gente começa a ter o problema do politicamente correto, que vai batendo e vai criando esses conflitos, porque são conflitos de ordem ética e moral. A gente espera que as pessoas não façam piada e não riam dessas pessoas, e quando alguém faz, cria-se a risada, principalmente, imagino, pela tensão, né, criada, ou pela, de fato, a ideia de você rir de alguém que está inferior a você, porque você é superior, e aqui o avanço da sociedade e o momento do politicamente correto se incomoda com esse tipo de piada. E aqui, para os stand-uppers do Twitter que estão bravinhos com politicamente correto, fica tranquilo, você não é especial, você não é um floquinho de neve. Isso acontece desde a época de Platão e de Aristóteles. Lembra que eles falavam que a comédia era uma coisa mais comum, né? Eles mesmos diziam que a comédia de superioridade era uma comédia profana, era uma comédia que beirava aquela coisa que não é muito legal, não é muito ética de existir. Então, desde lá de trás tem gente se ofendendo com o politicamente correto. O humor, ele é, por natureza, destruidor. Ele é essa coisa de colocar em crítica, de colocar no holofote coisas que são naturais e que, às vezes, a gente não pode falar ou não quer falar. Você coloca ali, você cria tensão, você faz a risada acontecer, e esse alívio acontece
né, criando essa catarse em todos. E aí você deve estar falando... Airo, então eu acho que o humor não é tão bem reconhecido porque ele tende a criticar as coisas, né? Eu não acho. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Fazer um bom humor, né, fazer um humor inteligente, fazer um filme de humor inteligente, fazer uma piada inteligente, envolve você ter uma leitura sobre a sociedade, sobre o momento que você tá, e você produzir uma piada, você produzir um setup de piada usando essas linhas que a gente falou, levando em consideração isso. E quando a gente tá falando do humor de superioridade, é muito fácil fazer humor e rir de quem já tá embaixo. De rir do pobre, de rir da loira burra, de rir do viadinho, né, de rir dessa galera diferente, a minoria. É fácil a gente rir, porque a gente, historicamente e socialmente, já está acima. Então, é fácil pisar. É a peça que eu vou fazer, sabe de quê? Lama da corte, Eu vou ser do reino, sabia? De Orfeu e Juliana, de Shakespeare. O problema é que rir do oprimido perpetua a opressão. É fácil, né? Por ser fácil, você tá rindo, você tá fazendo a manutenção daquilo, aquilo continua acontecendo, e você continua rindo porque isso é engraçado, você vai continuar humilhando, e por você humilhar, as coisas vão continuar fazendo a manutenção, e a pirâmide continua como ela está. Então é muito mais fácil você manter o status quo na sua piada, que você quebrar o status quo da sua piada. Esse tipo de humor não oferece nenhum esforço mental. É fácil fazer, porque é isso que a gente tá vendo no dia a dia. É isso que a gente é ensinado na escola, pelos nossos pais, pela sociedade. Então é fácil fazer esse tipo de piada. E a arte não é sobre o que é fácil necessariamente, né? Um bom humor, na minha opinião, ele é inteligente, ele faz uma análise da sociedade que a gente vive e vê quem de fato precisa ser criticado, né? Faz um trabalho mental ali de entender os momentos e os lugares sociais e ver quem a gente pode criticar pra gente poder, a partir dessa crítica, pensar, refletir e rir dos problemas, ou rir da gente mesmo. Às vezes é no humor que a gente percebe aonde a gente tá errando. E aqui que a falácia do politicamente correto tende a aparecer, porque as pessoas tendem a falar: então, mas eu não posso fazer mais piada de nada? Você pode, desde que não fira nenhuma lei, você pode fazer piada de qualquer coisa. A questão é, você precisa fazer essa piada? Aonde você quer chegar com essa piada? Essa piada vai ajudar a movimentar a sociedade de qual forma? Você tá aqui só pelo caos, o caos pelo caos, e fazendo o óbvio? Você não tá fazendo o caos, você não tá trazendo caos nenhum, você só tá trazendo o óbvio, você só tá reforçando uma maré que tem muita gente tentando quebrar. E também é legal a gente pensar no riso de quem você tá focando fazer nessa piada. Pra fazer uma pesquisa pra esse vídeo, eu infelizmente tive que ver uma entrevista do humorista politicamente incorreto, e ele dizia que ele entende tudo isso, mas o humor dele é pra poucos. Que ele leu um estudo que um cara X falava que a piada é sobre arriscar. Quanto mais você arrisca, mais engraçado é para menos pessoas. Mais ou menos assim. Se você faz uma piada besta, muitas pessoas vão rir pouco. Se você faz uma piada mais ou menos arriscada, menos pessoas vão rir, mas elas vão rir mais. Se você faz uma piada super arriscada, em termos do politicamente correto, menos pessoas vão rir, mas elas vão rir mais. Aí você fala, poxa, legal, então você tá trazendo o seu público fechado ali para rir muito das suas piadas. A que custo? Ou seja, quanto mais você é provocador ao sistema do politicamente correto, mais você tá fazendo as pessoas rirem, mas você, ao mesmo tempo, tá fazendo mais pessoas se ofenderem. E é muito fácil você rir de alguém, é muito difícil você rir com alguém. Isso é fácil, até minha pequena de 3 anos sabe. Esses dias ela tava rindo, eu falei, você tá rindo de mim? Ela falou, não, eu tô rindo pra você. Eu tô rindo com você. Até ela já entende que quando você ri do outro, você tá humilhando o outro. Mas você que tá fazendo piada, talvez vai inconscientemente reforçar a elite que você está fazendo rir a oprimir mais o oprimido. Se a gente parar para analisar bem, o que cria o humor é o inesperado. Qual que é o inesperado em você fazer uma piada e ofender quem normalmente é ofendido? E você bater em quem normalmente apanha? Isso não é inesperado, isso é esperado. O inesperado é o oposto. O Steve Martin falava, né, fazer piada com outro é fácil, difícil é você ser empático e engraçado ao mesmo tempo. Quando você é politicamente incorreto, você não é o bobo da corte rindo do rei na cara dele. Você é o bobo da corte usando coroa. O conceito básico da comédia, que eu acabei nem falando, é a comédia só tem graça quando tem risada. E aí acho que vale a gente pensar do que a gente tá rindo, né? É isso. Vamos conversar? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Beijinhos!